E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de uma fonte que, olha, talvez seja meio inesperada. O filme Clique, com o Adam Sandler. É, esse mesmo. Mas se prepara, porque por trás da comédia, a gente vai descobrir uma tragédia moderna que está escondida bem na nossa cara. Vamos direto ao ponto, né? A pergunta que vai guiar a nossa conversa é: como pode uma comédia, que parece até meio boba, sobre um controle remoto mágico, deixar um sentimento tão amargo no final? A resposta, e é isso que vamos explorar, é que o filme Por Baixo das Piadas está falando de uma crise muito real sobre o que realmente significa estar vivo. E para desvendar esse mistério, a gente vai usar uma ferramenta bem específica: a teoria das 12 camadas da personalidade. Mas calma, não pense nisso como uma teoria acadêmica super complicada. Pense mais como um mapa para entender a alma humana. E principalmente para entender a queda do Michael Newman, o personagem principal. Então, nosso roteiro de hoje é este aqui. Primeiro, a gente vai entender a teoria que serve como nosso mapa. Depois, vamos diagnosticar o problema central do Michael, ver como a tecnologia entra para piorar tudo, analisar as consequências devastadoras disso e, no final, claro, tirar uma lição importante. Ok, primeira parte. Um mapa da alma. Para a gente entender onde o Michael errou, primeiro a gente precisa entender como o nosso mapa funciona. O conceito central aqui é simplesmente fascinante. A teoria diz que a personalidade não é algo que a gente tem, como se fosse um objeto fixo. É um processo, uma jornada que o autor chama de existenciação. A cada nova camada que a gente atinge, a nossa personalidade inteira se reorganiza em volta de um novo objetivo de vida. Sabe, não é como adicionar uma pecinha nova, é como desmontar e remontar o quebra-cabeça inteiro de um jeito novo. E na história do Michael Newman, 3 dessas camadas são assim cruciais. A camada 6, que é onde o foco é na nossa competência, no que a gente consegue produzir de concreto. A camada 7, onde o foco muda radicalmente para as nossas responsabilidades com os outros. E a camada 8, que é aquele momento em que a gente olha para trás e se pergunta, afinal, o que eu fiz da vida? A tragédia do Michael acontece exatamente na falha de passar de uma para outra. É um verdadeiro abismo que se abre ali. E isso nos leva direto para a segunda parte, a armadilha da eficiência. É aqui que a gente vai apontar o dedo e dizer: foi aqui. Foi aqui que o desenvolvimento do Michael deu terrivelmente errado. E o problema é este: o Michael está completamente preso na camada 6. Nessa fase da vida, o nosso valor vem daquilo que a gente produz de forma mensurável, sabe? Um salário maior, uma promoção, um projeto que deu certo. Todo o senso de valor do Michael está amarrado no trabalho. Ele precisa daquela promoção para sentir que ele é alguém. Só que a vida está cobrando dele o próximo passo, a camada 7. E essa camada funciona com uma lógica totalmente diferente. O sucesso aqui não tem a ver com produção, tem a ver com conexão, com o dever, com o sacrifício. É sobre ser pai, ser marido. E isso, na essência, exige que a pessoa limite o próprio espaço, que abra mão do seu tempo, da sua energia em favor de outra pessoa. É exatamente o que o Michael não consegue ou não quer fazer. Essa citação redefine o que é amor nesse contexto. Na camada 7, amor não é só um sentimento que vem e vai. É uma ação. É uma atitude responsável de cuidar da existência do outro. É o oposto do egoísmo. Era essa manifestação de amor que a família do Michael pedia e que ele, focado no trabalho, era incapaz de oferecer. Aqui a gente vê o conflito interno dele de um jeito muito claro. Para ele, tempo é um recurso que tem que ser otimizado, como numa fábrica. Para a família dele, tempo é o lugar onde o amor é construído. Uma briga em casa, para ele, é um bug que atrapalha o trabalho. Para a esposa dele, é uma chance de se reconectar. Ele acha que ser pai é dar presentes, comprar coisas. Mas os filhos precisam de presença. Ele está literalmente tentando pagar uma dívida de afeto com a moeda errada, a moeda da eficiência. E isso, claro, leva ele direto para a falência emocional. Bom, e agora a coisa só piora. Vamos para a terceira parte, o controle antivida. Porque aquele controle remoto não é só um aparelho mágico, não. Ele é a materialização do desejo psicológico do Michael de pular as partes chatas e difíceis de ser uma pessoa de verdade. Pensa só no poder de destruição desse controle. Primeiro, ele começa eliminando as pequenas chatices do dia a dia. Só que são essas chatices, esse atrito com a realidade, que nos mantém com o pé no chão. Depois, com o piloto automático, ele basicamente terceiriza os relacionamentos. O corpo dele está lá no jantar, mas a consciência, a alma, não tá. Ele se torna um fantasma na própria vida. E o resultado? Ele perde a própria história. Não há mais um eu vivendo aquilo.
E aí se cria o que a teoria chama de pseudopassagem. Olhando de fora, ele parece um adulto completo, tem carreira, tem família, tudo certo. Mas por dentro, a motivação, o sofrimento, tudo ainda é da camada 6. Ele ainda está desesperadamente tentando provar que é um bom profissional. É como um balão que parece enorme, imponente, mas que por dentro é só ar, vazio. Agora, a quarta parte. É aqui que a conta chega. A gente vai ver os resultados trágicos das escolhas do Michael quando o controle remoto assume o comando e acelera a vida dele. Uma vida que ele, na verdade, nunca viveu. Essa linha do tempo é sinceramente aterrorizante. Ele pula todos os momentos que, por mais difíceis que sejam, nos definem como seres humanos. A briga no jantar, o luto pela morte do pai, o processo do próprio divórcio. Ele avança tudo isso e chega exatamente onde queria, no topo. CEO da empresa, o grande prêmio da camada 6. Mas o preço que ele pagou foi tudo. No mesmo instante em que ele atinge o sucesso, ele tem um colapso total. No leito de morte, ele é jogado de cara na camada 8. É o momento daquela grande pergunta. Afinal, o que eu fiz da minha vida? Só que como ele pulou tudo, não existe resposta. Não tem substância, não tem memória, não tem nada para contar. A história da vida dele é uma página em branco. E aqui o tipo de sofrimento muda completamente. Não dá mais para botar culpa no chefe, no trânsito, na falta de tempo. A dor vem de dentro para dentro. É o confronto final dele com as próprias escolhas, olhando para a biografia inteira e reconhecendo que aquilo tudo foi sim uma tragédia. E assim a gente chega na nossa conclusão: o preço do atalho. Agora, vamos tirar o zoom do Michael e pensar por que essa história bate tão forte na gente, especialmente hoje em dia. No fim das contas, o grande conflito do filme é esse aqui. A lógica da eficiência da camada 6 é uma lógica de expansão, de velocidade, de resultado objetivo. Já a lógica do amor, do dever, da camada 7 é uma lógica de contração, de paciência, de presença subjetiva. Elas são, por natureza, incompatíveis. O Michael tentou usar a lógica da planilha de Excel para gerenciar o amor, e o resultado foi a destruição completa do amor. A redenção dele, aquele momento em que ele joga o controle fora, simboliza essa lição. Ele finalmente entende qual é a hierarquia correta dos valores. A identidade principal dele não deveria ser arquiteto, deveria ser pai e marido. Uma pessoa é um pai que trabalha, não um trabalhador que por acaso tem uma família. O trabalho serve à vida e nunca o contrário. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Em um mundo obcecado por produtividade, por life hacks, por otimizar cada segundo do dia, em que momentos a gente não está usando o nosso próprio controle remoto? Que partes importantes, ineficientes e profundamente humanas da nossa vida correm o risco de estarem sendo colocadas no piloto automático? Bom, fica aí a reflexão.